Olá, amados e amadas, de volta aqui então para falarmos da lei do pertencimento. Sejam todos bem-vindos. Pertencer é incluir. Quando nós incluímos, nós também somos incluídos. A dor dos excluídos é uma dor forte demais, e futuras gerações são impactadas com o reflexo dessa dor. Independente de tudo, de qualquer situação, por pior que uma pessoa seja ou tenha sido, todos têm o direito de pertencer a uma família. Por pior que seja a conduta de um membro familiar, por matar, por abusar, por roubar, por ser viciado, por ser uma pessoa considerada que é uma pessoa má, por pior que seja, ninguém pode absolutamente ser apagado do campo familiar. Se isso ocorrer, haverá desordem no sistema. Quando ocorre uma exclusão no sistema familiar, acontece desequilíbrios. Essa situação passa a ser vivida por um descendente sem que necessariamente ele tenha conhecimento ou tenha afinidade com o antepassado excluído. No entanto, em muitas famílias e em muitos clãs, esse direito é recusado ao membro. Quando os membros de um clã recusam a um membro anterior o seu direito de pertencimento, porque o desprezam, porque não aceitam o seu destino, o seu comportamento, seja porque não querem reconhecê-los naquele momento por uma série de situações, ou quando não reconhece algo pelo qual, ao contrário, deveriam até mesmo ser grato, porque eles não têm conhecimento que essa pessoa está representando alguém que foi excluído. Um descendente se identifica com ele e o imita, sem perceber nem conseguir evitá-lo, pressionado que é pelo senso da compensação da consciência de clã. Muitas vezes, quase sempre, ele nem sequer conhece o excluído e nem sabe da sua existência. Esse membro assume então como representante o destino do excluído. Ele passa a pensar como ele tem sentimentos semelhantes, ele vive de maneira análoga e chega, às vezes, até mesmo ter uma morte parecida. Portanto, esse membro de família encontra-se a serviço da pessoa excluída e, sem saber, defende os seus direitos. Pois sempre que um membro for negado o seu pertencimento, haverá no clã um ímpeto irresistível para restabelecer a integralidade perdida e compensar a injustiça ocorrida. Muitas vezes, descendentes se apresentam de forma a viver como seus antepassados, ou como um irmão excluído, rompendo com a família, vivendo separado dela. Um grande exemplo disso são filhos que saíram de casa e nunca mais encontraram ou sequer falaram com os seus pais ou com seus familiares. Muitas pessoas, mesmo sem perceber, podem estar vivendo como um bisavô, como um avô, como seus pais, como seus tios, como seus irmãos, como ex-cônjuges ou relacionamentos afetivos significativos dos seus pais. Por exemplo, um tio que foi rejeitado por ser alcoólatra ou por ser portador de alguma patologia física, uma tia, uma outra parente que tenha casado com alguém cujos pais não aprovaram e por isso foram banidos da família, filhos rejeitados ou não incluídos, como ocorre em função de abortos provocados ou até mesmo espontâneo, filhos abortados por serem excluídos, mesmo se eles não foram nascidos, eles fazem parte do seu sistema familiar. Isso muitas vezes não é lembrado e é desconsiderado completamente. No caso de uma separação conjugal, a pessoa envolvida tem todo o direito de sair de um relacionamento, mas o mais importante é como que elas fazem isso. Se numa separação uma pessoa simplesmente descarta ou exclui a outra mostrando desrespeito, isso provoca desequilíbrio.
manifestando-se através de dificuldades num próximo relacionamento afetivo da pessoa que excluiu, ou através de comportamento ou sintoma físico de um filho de um segundo casamento dessa pessoa. Outra situação de desequilíbrio por exclusão pode ser manifestada através de doenças graves, como câncer e outras enfermidades degenerativas. Nesse caso, identificamos que a pessoa enredada acaba seguindo o destino da pessoa excluída. É extremada e trágica a maneira como a consciência de Cran relembra, ao longo de várias gerações, um membro esquecido da família por meio de outro que atua como seu representante. A minha família ela foi marcada com referência ao câncer. Repetiu-se já em 3 gerações. Onde as ordens do amor prevalecem, cessa a responsabilidade familiar por uma injustiça ocorrida, pois a culpa e as suas consequências permanecem em seu devido lugar. E em vez de uma vaga lembrança de compensação do mal, que gera continuamente o mal, ocorre o equilíbrio do bem. Esse equilíbrio dá certo quando os pósteros recebem os antepassados, independentemente do preço pago, e quando os honram, independentemente do que tenham feito. Os excluídos recebem, então, o direito à hospitalidade, em vez de nos aterrorizarem, trazem a bênção. E quando também lhe concedemos em nossa alma o lugar que lhe cabe, ficamos em paz com eles e nos sentimos completo, nos sentimos pleno, pois temos conosco todos os que nos pertencem. Após essa breve literatura teórica, cada um de nós podemos perceber em nosso sistema o que acontece hoje e se há alguma correlação em algum segmento com a nossa ancestralidade. Para a reflexão do que pode, de repente, envolver a ordem do pertencimento em sua vida, eu sugiro meditar a respeito dessas questões. E na sua família, alguém foi excluído ou não incluído, independentemente do motivo? Há sintomas comportamentais em você ou na sua família, como depressão, síndrome de pânico, déficit de atenção, angústia, separações, infidelidade, tristeza, choro sem motivo, doença física degenerativa? Em você ou na sua família, há a percepção de um sentimento de que falta alguém? Você começa algo e desiste com muita frequência? Você tem dificuldade de definir as suas escolhas? Você sente que está num lugar que não é seu? Em sua família, em suas gerações, ou mesmo em sua vida, aconteceu abortos? Você se sente sem energia, está sempre se achando doente e mesmo fazendo exames médicos, nada aponta de doença? Você tem tendência à vitimização? Você ou seus antepassados foram prejudicados, fizeram exclusões ou não reconheceram com justiça pessoas em seu ambiente de trabalho numa sociedade? É muito bom a gente passear pelo nosso sistema familiar, pela nossa ancestralidade e fazermos uma meditação sobre tudo isso. O que será que precisaria ser ajustado no meu sistema familiar? O que será que está acontecendo de forma repetitiva? Será que está havendo muitas separações na minha família? Será que está havendo mesma doença em várias pessoas da família com uma certa frequência? Será que eu não consigo nunca me realizar financeiramente, profissionalmente? Muitas são as questões. E num passeio pela nossa ancestralidade, o passado nos dá muitas pistas. Por isso que o mundo inteiro reconhece que constelação transformam vidas. E é grande a nossa responsabilidade, em primeiro lugar, em buscar o que é necessário, para reconfigurar o nosso sistema, porque assim nós estamos cuidando de cada um de nós com amor e estamos cuidando de nossas gerações futuras. Eu digo sempre que há a mochila de pedra que os nossos antepassados carregaram, mas eles carregam também uma mochila de pérola. Eles carregam também um manto de prata,
um manto de ouro de suas realizações, dos seus projetos que foram muito bem-sucedidos, da sua felicidade conjugal, tantas e tantas realizações que aconteceram, né, na vida dos nossos antepassados. E com a lei do pertencimento, valorizarmos cada vez mais a nossa forma de realmente tomarmos o nosso pai e a nossa mãe. Eu sempre digo que quando alguém vai constelar, a primeira coisa que nós temos que avaliar, passarmos um termômetro, é como é que está o seu relacionamento com a sua mãe, como está o seu relacionamento com os seus pais, porque a mãe, ela representa para nós todo o sucesso da nossa vida. É ela que nos nutre desde o útero e nos nutre por toda a eternidade. E os nossos pais, é eles que nos acompanham a vida toda, nos impulsionando para frente, para o sucesso, para a plena realização, para a vida plena em nossa vida. Então, amados e amadas, é uma breve reflexão. Deixo de tarefa de casa essa meditação sobre essas questões. Seja verdadeiro com você mesmo. Faça uma reflexão. O quanto você tem excluído, ou de repente, se você está sendo excluída. Porque ressignificar é preciso e constelar é preciso. Estamos concluindo aqui agora, vamos dar um intervalo de 5 minutos e vamos retornar para fazermos a nossa constelação na prática. O tema que nós vamos constelar hoje é o medo. Até daqui a pouco. Um beijo.